Se tiver um personagem sorridente no rótulo, redobre a atenção. Ele está pedindo autorização para entrar na lancheira do seu filho. Escolher industrializados para crianças é como percorrer um campo minado. Entre incontáveis bolinhos, biscoitos e bebidas de caixinha, poucos lembram comida de verdade. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Quem já tentou ler os rótulos para montar uma lancheira saudável sabe que a maioria desses produtos é uma mistura de farinhas com açúcar, gorduras e aditivos. Bem, esse assunto você abordou na sua coluna do UOL, né, Sari? Em outubro. Guia do supermercado. Como outubro é o mês das crianças, eu aproveito essa época para chamar atenção para esse tipo de alimento industrializado, especialmente aqueles que têm personagens nas embalagens, porque eu não sei o que acontece, né? Parece que quanto mais personagens, pior a qualidade do alimento. Pois é, e essas embalagens lúdicas que eu pessoalmente acho que não deveriam nem ser permitidas, elas atraem as crianças, mas quem compra são os adultos. E aí, para convencer os adultos de que os alimentos são saudáveis, os fabricantes incluem alegações nutricionais na frente da embalagem. Por exemplo, rico em vitaminas, rico em minerais, ou sem corantes artificiais. E tem aqueles que ainda destacam palavras que remetem à saúde, como leite e frutas. E a triste realidade é que, embora pareçam inofensivos, a maioria dos alimentos infantis difere dos convencionais apenas pela embalagem. Para exemplificar essa situação, a gente vai comentar aqui alguns exemplos de produtos que parecem até melhores do que os convencionais, só que na verdade ou são iguais ou são até piores. Quando eu estava pesquisando essa categoria, eu encontrei um biscoitinho em formato de urso, bem bonitinho, aliás, chamado Panda Kids. E a marca, ela já fala em natureza, né? No próprio nome, Natural Life. E destaca na frente, assim, do rótulo, que ele é sem glúten e sem lactose. Agora, uma criança olhando esse rótulo vai ser atraída pelo quê? Porque os biscoitinhos têm formato de panda. De fato, são muito bonitinhos. E até por isso que você escolheu para comparação um outro biscoito que também tem desenho de bichinhos. O passatempo ao leite. Quem lembra, né? Esse outro, ele tem como se fosse um carimbinho, assim, com bichinhos na frente. E não é exatamente, assim, uma coisa muito saudável. Apesar de estar escrito lá leite na frente da embalagem, ele até tem uma lupa de alto em açúcar adicionado. Mas esse nem é o maior dos problemas. Quando a gente compara o tal do biscoito Panda com esse passatempo ao leite, a gente vê que os ingredientes são praticamente os mesmos e também a tabela nutricional, tá? É quase igual. E o rótulo destaca que é ideal para levar na lancheira, são crocantes e em formato de urso panda. E o rótulo desse biscoito ressalta os atributos sem glúten, sem lactose, sem proteínas do leite. Mas, Sari, isso torna ele mais saudável? Quando a gente olha os ingredientes, a gente vê que os primeiros são amido de milho, açúcar, farinha de arroz e gordura vegetal. Então é basicamente a mesma coisa que tem no passatempo, assim como em todos os biscoitos convencionais, né? É uma massa que é uma mistura de farinha com açúcar e gordura. As pessoas estão explorando o efeito meio mágico que tem na cabeça do consumidor essas palavrinhas da moda. Sem glúten, sem lactose, sem proteína do leite. Sim, mas e daí o amido é o mesmo amido, tanto faz se ele vem do milho ou do trigo. Ter lactose ou não, nas quantidades que nós estamos falando aqui, numa pequena quantidade de leite presente num biscoito, é um problema realmente só para um subgrupo muito pequeno de pessoas que são severamente intolerantes à lactose. Proteína do leite, mesma coisa. Existem efetivamente crianças que têm alergia à proteína do leite, mas de uma forma geral
essas alegações estão sendo usadas para induzir o consumidor a pensar que aquilo ali é muito mais saudável, quando você deixou claro aqui, Sari, que são variações em torno do mesmo tema. A qualidade nutricional ou a falta de qualidade é basicamente a mesma. Nos últimos anos essas alegações de glúten e lactose se tornaram popular em dietas de emagrecimento, né? Embora não exista uma conexão direta entre a exclusão dessas substâncias e a perda de peso. É claro que uma dieta pobre em carboidratos, que a gente sabe que produz emagrecimento, será naturalmente pobre em glúten, porque não existe nada com glúten que não tenha também bastante amido. Agora, o inverso não é verdadeiro. Só porque um produto é sem glúten, se a farinha de trigo foi substituída por farinha de arroz, é a mesma quantidade de amido, o efeito fisiológico, biológico, segue sendo o mesmo. Então, vamos cuidar para não cair nessas pegadinhas. Mas aí você deve estar pensando, mas eu tirei o glúten e a lactose e eu emagreci. Será que foi pela retirada desses alergênicos? Não, com certeza não. A retirada da lactose não teve nada a ver e a retirada do glúten, sim, quando você retira o glúten, você está tirando boa parte dos carboidratos da sua dieta, se você não está mais comendo pão, massa, biscoito. Agora, se você trocar o pão, a massa e o biscoito por suas versões feitas com farinha de arroz, ou não vai adiantar nada, ou pode até piorar, porque muitas vezes a quantidade de carboidrato fica ainda maior. Então, quem não tem essas restrições não vai se beneficiar trocando uma farinha por outra ou por um amido, né? Todas elas são feitas de cereais refinados e são cheias de carboidrato que não contribuem para a perda de peso. E da mesma forma, também não faz sentido retirar o leite de vaca da dieta de quem tolera bem a lactose e a proteína do leite. Só que ainda assim, a associação entre saúde e os termos sem glúten e sem lactose cresceu tanto que hoje esses produtos estão lá nas mesmas prateleiras que os outros alimentos orgânicos e chamados naturais. E isso leva alguns consumidores a acreditar que esses produtos podem ser consumidos sem moderação, o que pode ser uma armadilha, já que o foco deveria ser na qualidade e na composição geral da dieta, e não apenas na ausência de certos componentes. Se você acredita que aquele biscoito ali vai ser bom para a sua saúde, porque ele é sem glúten, sem lactose, acaba que você pode se sentir liberado para comer mais daquilo. Isso nunca vai ser bom, né? Então, assim, ao contrário do que diz o fabricante, ser sem glúten e sem leite não torna ele ideal para levar na lancheira, tá? A menos que a intenção seja realmente oferecer uma guloseima ocasional para uma criança alérgica. E se ela não for alérgica, pode muito bem ser o biscoito passatempo. É basicamente a mesma coisa. Esse Panda Kids é praticamente um passatempo recortado no formato de urso. E provavelmente mais caro. Um outro exemplo que você cita é um bolinho parecido com aquele bolinho Ana Maria, só que esse aqui é sem açúcar. Será que isso torna ele melhor? Olha, esse bolinho zero da marca Suave Pan, ele é bem parecido com o Ana Maria, na mesma embalagem, assim, mesmo tamanho. E olhando os ingredientes, a gente vê que ele parece ter sido pensado para ser equivalente ao Ana Maria, só que substituindo todo o açúcar por amido e usando um adoçante para trazer esse sabor doce, né? Maltodextrina é o principal ingrediente desse bolo, é o primeiro que aparece na lista de ingredientes. E só isso já deveria ser motivo para não comprar, né? Só que a lista ainda continua com mais amido, gorduras vegetais e infinitos aditivos. Se você está caindo de paraquedas neste episódio do podcast e não sabe o que é maltodextrina, maltodextrina é uma forma de amido. A maltodextrina ela é convertida em glicose na digestão tão rapidamente que o impacto nos níveis de açúcar no sangue provocado pela maltodextrina é muito maior do que se o bolinho fosse adoçado com açúcar. Ou seja, efetivamente é uma opção possivelmente pior. Então é muito triste ver esse tipo de alegação que explora o fato de que ninguém é obrigado a saber disso, mas quando a pessoa pega aquele bolinho e está escrito bem grande ali, sem açúcar, ela pensa, puxa, é uma opção melhor para o meu filho. A gente falou em mais detalhes disso no episódio 159, chamado Glicose em Alimentos Diet. A gente vai deixar o link aqui para quem não ouviu, ou para se você quiser voltar lá e ouvir novamente. Voltando ao bolinho, é muito impressionante a lista de ingredientes.
Ela é interminável, pessoal. São linhas e linhas de nomes de ingredientes. Se vocês querem um exemplo de aula do que é um alimento ultraprocessado, são esses 2 bolinhos. E são os 2, tá? Não faz diferença. A diferença é que em um deles o açúcar foi substituído por adoçante, mas foi completado com maltodextrina. A diferença também é que o Ana Maria não está prometendo que é saudável, né? Já o outro ostenta a palavra 0. Então a gente pode dizer que ele traz 0 vantagem. Eu sempre prefiro uma porcaria honesta. No quesito calorias vazias, os 2 ganham nota 10. Eu não estou sugerindo que o bolo Ana Maria é melhor do que o 0, tá? Mas os 2 são equivalentes em diversos aspectos, então entre um e o outro é melhor nenhum. E aí a gente entra numa outra categoria muito conhecida, que são os achocolatados de caixinha. E, inclusive, sobre um deles, a gente já conversou num episódio aqui do podcast bem recente, né? É o 168, o marketing da aveia, em que a gente falou daquela bebida nude, né, de aveia, que diz que não tem açúcar, mas na verdade é cheia de açúcar. Sim, só lembrando, eles pegam a aveia, transformam o amido em açúcar e adoçam o produto de aveia com açúcar oriundo da aveia e aí alegam que não tem açúcar adicionado, francamente, né? Então assim, né, esse Nescauzinho pronto para beber, assim como o Todinho, todo mundo sabe que tem bastante açúcar, isso não é uma novidade, eles são ultraprocessados. Só que essa bebida nude sem leite, né, de aveia com cacau, ela tem agora uma colaboração com a marca Zureta, que é o segmento da Mãe Terra, que é dedicado aos produtos infantis. Então eles lançaram esse achocolatado vegetal na parceria Nude e Zureta. Quando eu fui olhar os ingredientes e a tabela nutricional, eu fui surpreendida por ainda mais carboidratos e açúcares nessa versão infantil do que no próprio Nude original. E isso acontece porque, além do açúcar da aveia, né, esse produto tem a adição de um mix de frutas doces. Ah, pois é, funciona assim. O adulto lê as palavras maçã, mamão e banana e leva o produto sem perceber que dentro da caixinha tem mais açúcar do que no Nescau. Eu não sei até quando a gente vai acreditar que só o açúcar da cana que é ruim e que aquele que vem das outras plantas é melhor. É sério, pessoal, a molécula é a mesma. Se vocês olharem, bota no Google, glicose, sacarose e olha a foto da molécula. Acreditem em nós, a molécula é a mesma, não importa se ela veio da uva, da maçã ou da cana. Esse é um preconceito de origem. As pessoas têm preconceito com a sacarose se ela foi obtida da cana-de-açúcar, mas acham que é extremamente saudável se ela foi obtida do refinamento da maçã. Quando você refina o açúcar a partir de qualquer planta, sabe como é que ele se chama? Açúcar. As pessoas confundem, né? Porque todo mundo sabe que comer frutas faz bem, né? Existe esse incentivo geral para o consumo de alimentos in natura. Só que quando a gente usa um suco concentrado de uma fruta como adoçante, né, para colocar em outro produto que também é ultraprocessado, cá entre nós, a gente está se distanciando muito daquilo que é a versão natural da coisa, né? A gente não vê nascendo naturalmente uma árvore de açúcar de maçã ou de suco concentrado de maçã ou de outra fruta. Uma coisa é comer a fruta inteira, com as suas fibras, que vai proporcionar uma sensação de saciedade, né, bem maior, que vai ter todos os micronutrientes também ali. E outra coisa é você fazer dela um suco ou tornar esse suco num pó e aí acrescentar como adoçante em outras coisas. Vocês sabem qual é uma coisa que você concentra, transforma num pó? É o caldo de cana. O açúcar que você consome é produzido a partir do caldo da cana. Mas se ele fosse produzido através da maçã, ele não deixaria de ser açúcar. Eu sempre gosto de lembrar para as pessoas que no nosso país o açúcar vem da cana, mas se você estivesse na Europa, talvez ele viesse da beterraba e ele é o mesmo açúcar. E se você tomar uma Coca-Cola no hemisfério norte, provavelmente terá sido adoçado com açúcar oriundo do milho. Segue sendo o mesmo açúcar. Sabe quando vocês leem assim, adoçado com xarope de milho de alta frutose? Pois é,
Quando você está adoçando um suco infantil com suco de maçã, você está usando, entre aspas, o xarope de maçã de alta frutose. Não interessa a planta de origem. Eu fico exasperado, por isso que eu mudo meu tom de voz. Se vocês saírem desse podcast entendendo que a molécula é a mesma, vocês já não caem e não deixam mais ninguém cair nessas pegadinhas. Então a dica aqui para avaliar esses rótulos é esquecer aquela linha lá de açúcares adicionados e, ao invés disso, olhar a quantidade total de carboidratos, porque o açúcar vai estar ali incorporado nessa quantidade total e assim você corre menos risco de ser enganado, né? Ah, mas quer dizer que eu nunca vou poder então dar um todinho para o meu filho? Pode dar, pelo menos esses aí não fazem alegações falsas de saúde. A grande questão é que quando a pessoa acha que um alimento é saudável, né, um desses que parecem, mas não são, ela tende a perder o freio e a comprar cada vez mais, a consumir mais ou então a oferecer com mais frequência para as crianças. E essa que é a armadilha. Mas a boa notícia, e essa notícia é muito boa, é que eu descobri um achocolatado infantil de caixinha que não tem açúcar e que também não tem adoçantes. E isso, na verdade, aconteceu depois da minha publicação no UOL sobre o todinho, né? Eu escrevi uma vez lá que nenhuma criança, nem adulto deveria tomar todinho. Foi uma grande polêmica. Eu descobri que tem muito adulto que bebe todinho e que se ofendeu com essa minha colocação. Mas a partir da repercussão daquela coluna, uma marca que estava desenvolvendo achocolatado infantil resolveu fazer essa versão sem açúcar e sem adoçantes. E, claro, né, também é ultraprocessado, não é uma coisa extremamente natural, porque para ficar na caixinha ele precisa ter algumas características, então precisa de alguns aditivos. Mas eu achei muito interessante esse produto não ter nem açúcar e nem adoçante. Ele é sem lactose, então esse leite sem lactose já é um pouquinho mais doce, naturalmente. E o achocolatado tem um dulçor bem suave. Eu tive a chance de experimentar e ele aparece na minha edição especial das Descobertas Kids, em que eu consegui garimpar 33 produtos industrializados bem legais para a lancheira das crianças. E uma outra coisa que você encontrou por aí e colocou nessa sua lista foi uma linha toda de águas de coco em caixinha com canudinho, só que quando a gente vai olhar, muitas delas não tem só água de coco. Eu achei interessante porque eu estava passando pelo corredor de água de coco e encontrei várias caixinhas assim coloridas. Normalmente a água de coco tem um coco na frente e elas têm um rótulo verde em geral, mas essas da marca Sococo, elas têm umas frutas na frente assim junto com o coco. E aí eu fui olhar os ingredientes, e o que eu encontrei? Água de coco integral, sacarose, ácido cítrico, aromatizante, regulador de acidez, fosfato de potássio, citrato de sódio, corantes. Então, assim, na verdade, elas parecem aqueles suquinhos, porque elas vêm na embalagem pequenininha, que tem o canudo, que a criança pode levar na lancheira, tem essa fruta na frente que lembra como se fosse um suco, só que, na verdade, não tem nenhuma fruta nesse produto, além do coco, tem um aroma dessas outras frutas que aparecem na imagem e bastante açúcar adicionado. Cada caixinha tem 18 gramas de açúcar. Isso é quase o dobro do conteúdo de açúcar que tem numa água de coco integral da mesma marca. Eu particularmente achei um absurdo, porque a gente olha a caixinha, tem uma foto de um coco ali, aí tem uma foto de uvas, e aí você vai ver o que é o negócio. É água de coco cheia de açúcar com aroma de uva. Nem o raio da uva tem. Então, simplesmente é água com açúcar com aroma de uva, mas vendido como se fosse água de coco. E eu tenho certeza que muita gente vai olhar e diz, é melhor do que comprar um desses sucos de fruta capo. Vou comprar isso aí, porque é uma água de coco com fruta. Não tem fruta, é uma água de coco com açúcar. Lembrando que criança saudável pode beber água de coco, mas ela não precisa ter açúcar adicionado e mais um monte de aditivos desnecessários. Que veja bem, a água de coco já é docinha, ela já tem um sabor doce. Qual é o grande problema? É que se você vai acostumando o paladar da criança com essas coisas excessivamente doces,
ela vai experimentar uma água de coco e não vai gostar, porque para ela a água de coco não é doce. É a mesma situação daquele achocolatado sensacional que você descreveu antes, que não tem nem açúcar nem adoçante. A gente experimenta, ele é levemente adocicado, mas provavelmente uma criança que já teve o paladar alterado pela exposição a essas quantidades bizarras de açúcar desses outros produtos, ela vai experimentar aquele achocolatado, não vai gostar. Ai, que sem graça, não é doce, né? Então é muito pernicioso esse tipo de produto que a gente está falando. Sim, eu entendo, a indústria está ali competindo para ver quem vicia mais o seu filho, mas se você souber disso, você pode optar por não fazer parte dessa cadeia, né? Esses produtos infantis me deixam bastante revoltada. Eu já não gosto dos ultraprocessados péssimos que a gente tem para os adultos. Mas esses que cabem na mão da criança, sabe? Eu acho demoníaco, sinceramente, assim. Porque a gente sabe que a infância é um período crítico na formação dessas referências do paladar. E que a introdução desse tipo de ultraprocessado pode sim corromper essas referências. Por outro lado, a gente também vive no mundo real. A gente não está imaginando que toda criança vai levar uma lancheira com ovo cozido e água, né, para a escola, mas pelo menos você estando consciente dessas coisas que nós estamos falando, você pode começar a fazer um esforço de fazer um misto, né, de alimentos que não são ultraprocessados e outros que são, mas que são ultraprocessados de melhor qualidade. Então, por que não uma água de coco que não seja acrescida de açúcar e aromas esquisitos? Por que não aquele achocolatado que não é acrescido de açúcar? Então, a criança não vai ser a estranha da escola, que não vai ter uma caixinha, mas dentro daquela caixinha não precisa ter toneladas de açúcar e aditivos desnecessários. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.